Então, hoje, dia 29 de fevereiro, vamos falar sobre o Dia Mundial das Doenças Raras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10 mil doenças raras existem e 95% não têm tratamento. Para falar sobre esse assunto muito sério, importante, delicado, nós vamos conversar agora com a médica nefrologista, a doutora Silvana Miranda. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cir. Bom dia. Prazer muito obrigada. aqui. É um prazer recebê-la, viu? Doutora, vamos explicar para os nossos ouvintes internautas o que são as doenças raras? Pois bem, a OMS, ela classifica uma doença rara quando ela comete até 65 pessoas num grupo de 100 mil indivíduos. A questão é que, como você disse, hoje se conhecem mais de 10 mil tipos diferentes de doenças raras. Muitas vezes essas doenças são crônicas e debilitantes, que podem matar, inclusive, a pessoa. E no mundo, são 300 milhões de pessoas portadoras de doenças raras. No Brasil, estima-se algo em torno de 13 milhões. Então, são raras, sim, mas existe o lema desses pacientes. Somos raros, mas somos muitos. E tratamento? Aí é um problema. Hoje, por medicações aprovadas na FDA, apenas 500 doenças são tratáveis. Ô, doutora Silvana, mas vamos falar aqui, até eu quero mandar um abraço para nossa amiga jornalista Larissa, né? Ela que encabeçou a causa do Theo, filho dela, conseguiu a lei estadual, né? Que prevê aí o teste do pezinho no SUS ampliado, tamanha importância e vitória. Todas essas doenças poderiam ser prevenidas pelo teste do pezinho. Como que é feito o diagnóstico? Explica pra gente. Pois é, esse é o problema, porque muitas doenças raras, elas são inevitáveis. E ela vira um problema grave de saúde pública porque ela quebra o nosso preceito de saúde pública, que é baseado na prevenção. O teste do pezinho, ele não vem como prevenir, ele vem com o objetivo de fazer um diagnóstico imediato, precoce, para instituir o tratamento. E o que a Larissa fez, né, foi uma luta linda, ela conseguiu ampliar isso, aumentando para mais de 40 tipos de doenças aí diagnosticadas com um teste relativamente simples ao nascer. Mas a gente está falando de quase 10 mil doenças. Então, que tem poucas informações, poucos conhecimentos, pouco incentivo em pesquisa clínica e pouco desenvolvimento em tecnologia para diagnóstico adequado. Pois é, outro dia eu conversava com uma senhora que estava me falando sobre o problema da droga, né? Pais e mães que usam droga demais, a criança já nasce com dependência, né? Então, essas doenças raras, elas podem vir, por exemplo, de uma hereditariedade, alguma coisa? Sim. A maioria das doenças raras, elas são genéticas. Mais de 70% são genéticas. Não necessariamente elas são hereditárias, ou seja, elas passam de pais para filhos. Mas uma porcentagem importante é hereditária. Então, a gente fazendo o diagnóstico nos pais, uma vez que a gente encontra uma doença dessa característica, a gente tem que estudar a família inteira. E aí a gente faz o diagnóstico e trata precocemente essas pessoas. Ou seja, quem tem um filho com saúde, bate palma, agradeça a Deus, porque não é moleza não, né? Quando tem um filho que já vem com algum problema, né? Quanto mais cedo, doutora, fazer o diagnóstico, né, é o ideal, não é isso? Porque aí você consegue fazer com que essa pessoa que tem aí, é portadora da doença rara, consiga desenvolver um pouco mais, né? Exato. A gente consegue, muitas vezes a gente não consegue curar a doença, mas a gente consegue limitar o seu curso de destruição do organismo. E atualmente, assim, colocando as coisas boas, né, a gente tem tido desenvolvimento de tecnologia para diagnósticos, tanto do ponto de vista genético, né, quanto de tratamentos, investimentos maiores das indústrias farmacêuticas em busca para tratar essas doenças. Eu acho que isso muito vem de se falar do Dia Mundial das Doenças Raras. Ele foi criado com esse objetivo de conscientizar população, profissionais de saúde e gestores de saúde desse problema de uma parcela importante da população que estava meio órfã aí. Muitas doenças raras, elas são identificadas quando a pessoa já tem, às vezes, até maioridade, etc.
Mas isso é identificável, por exemplo, numa criança? Sim, a maioria das doenças raras se apresentam ainda na fase pediátrica, mas a gente tem doenças raras que se manifestam depois de 50 anos de idade. Então, é muito variável. Até dentro de uma própria doença, a manifestação clínica ela é muito ampla. E isso torna-se difícil, porque são doenças que são poucas estudadas pelos profissionais de saúde. E aí, isso culmina com uma jornada muito dolorosa dos pacientes em busca desse diagnóstico. A maioria dos pacientes portadores de doenças raras passam por mais de 8 tipos diferentes de especialistas antes de se ter o diagnóstico correto. Tamanha dificuldade, né, Pela doutora? dificuldade de reconhecer a doença. E quando tem o diagnóstico, ainda às vezes não tem um tipo de remédio para combater. Exato. Então, aí esse é o segundo problema. Faz o diagnóstico e, por vezes, você não tem a medicação. Ou tem a medicação, mas a medicação tem um custo exorbitante e que a família ou o paciente não tem possibilidade de pagar por ela. Uma doença diagnosticada como rara para adultos acima de 50 anos pode ser, por exemplo, a esclerose? A esclerose é um bom exemplo. A esclerose múltipla, a esclerose lateral aminoeutrófica, essas duas doenças na neurologia são raras e geralmente aparecem numa faixa etária maior, né? Doutora Silvana, qual que é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para os nossos ouvintes internautas nesse dia tão importante que é o Dia Mundial das Doenças Raras? Eu acho que a gente tem que ser solidário com essas pessoas, né? A gente entender e apoiar um incentivo de saúde público para elas, buscando a equidade. A gente fala muito igualdade, né? Igualdade é você oferecer de uma forma igualitária, independente das necessidades de cada um. E a equidade não. A equidade, ela leva em relação à diferença e o que cada um precisa de verdade. E essas pessoas, elas ficaram por muito tempo aquém de um programa de saúde pública. Na margem da sociedade. Na margem da sociedade. Com dificuldade em saber o que está acontecendo com ela. Então, você imagina você ter uma doença e ninguém te dá informação sobre a sua condição médica. Não conseguir te falar o que você tem. Isso gera uma angústia. Isso, do ponto biopsicossocial, atrapalha a vida dessa pessoa, né? Mina uma vida de prosperidade. E normalmente vem em famílias que as pessoas têm pouco recurso para inclusive, financiar o próprio tratamento da doença. Exato. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais solidário nesse aspecto e apoiar a causa com a ajuda de políticas públicas, dos gestores de saúde, para incentivar e melhorar o acesso à saúde para esses pacientes. Somente com políticas públicas adequadas, equidade, que vamos conseguir melhorar a qualidade de vida de todos os portadores das doenças raras. Eu quero agradecer muito a doutora Silvana Miranda, ela que é médica, nefrologista da Santa Casa BH. Muito obrigada, volte sempre. Obrigada, Patrícia. Um abraço para a senhora.